Shalom, meus queridos amados, amigos e irmãos. Estamos aqui numa mais uma live, né? Mais um vídeo aí de ensinamento e maná, né? Que vem do céu. Eu não ia fazer vídeo essa semana, não porque eu não quis ou não quero, mas é como eu falo para vocês, talvez vocês não entendam, né? Mas eu vou continuar repetindo. Todas as ministrações, todos os vídeos, todas as palavras que eu trago aqui neste canal, ele é um maná que vem do céu, ele não nasce aqui dentro, ele vem do céu para mim, são palavras que Deus me dá, e a partir disso eu reparto com vocês esse maná. Tá? Então eu não tinha, né? E é hoje, logo na minha adoração, né? Que todos os dias de manhã eu faço minha adoração a Deus, o Senhor me trouxe uma palavra maravilhosa. Nossa, mexeu comigo de uma tal forma que eu não consegui fazer mais nada, né? Hoje eu tenho bastante compromissos, né? Lugares para ir, e eu não consegui fazer mais nada, né? A não ser gerar essa bênção, né? Esse pão maravilhoso aí para que vocês possam comer, né? Se vocês realmente tiver fome de Deus, sede de Deus, fome de justiça, sede de santidade, porque é algo que eu procuro todos os dias na minha vida, sabe? Viver uma vida de santidade, buscar a Deus, ter comunhão com Deus e principalmente matar a minha carne, os meus desejos e minhas vontades. Porque eu digo para vocês e novamente repito para que vocês possam entender. Sempre quando nós fizermos as nossas vontades, nós vamos estar alimentando a nossa carne e automaticamente em pecado, em rebelião contra Deus, tá? Fazendo a vontade do diabo nas nossas vidas. Por isso que a cruz é o caminho, é o objetivo, é o ideal, é a meta de todos os que querem ver o Senhor. A cruz, porque a cruz é o que vai matar nós, é o que vai nos matar, é o que vai matar as nossas vontades, matar os nossos desejos e assim nos possibilitar a nós seguirmos este caminho para que o nosso final nós cheguemos até os céus. Porque essa casa não é nossa, essa terra não é nossa, ela está embalada para a destruição. Em 1 Pedro diz que exatamente a terra está embalada para o fogo, ou seja, essa terra vai pegar fogo, Deus vai destruir essa terra, porque Ele odeia essa terra. Eu vou explicar para vocês entenderem, né, quando eu uso essa palavra forte, né, que Deus odeia essa terra, eu vou provar para vocês na palavra de Deus o porquê Deus odeia essa terra, né? E foi daí que gerou essa palavra, né? Eu comecei a escrever, eu não tenho mania de escrever, né? Geralmente eu digito, né? Mas eu quis escrever porque quando a gente escreve, não sei vocês, né? Mas parece que vem mais ideias, enquanto você está escrevendo, parece que a sua cabeça vai criando mais argumentos, vai vindo mais lembranças para que você possa estar criando isso, né? Então, quando eu escrevi isso, foi tudo baseado, né, a partir de João 3,16. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Muitas pessoas conhecem, né? Crianças, velhos, adultos, que diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus pela humanidade, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que não existe uma palavra que possa expressar este amor de Deus. Ele fala de tal maneira. Tal maneira é uma coisa bem extensiva. Não dá para a gente definir uma palavra, porque o amor em si, não existe palavra para definir o amor. O nosso amor, que é um amor caído, que é um amor corrompido, que é um amor egoísta, que é um amor onde sempre obtém resultado, esse é um amor corrompido, não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele sempre beneficia a outra pessoa, entendeu? Sempre os outros. No caso de quem é casado, né, o teu amor, ele é tanto que você sempre vai fazer as coisas para beneficiar o seu cônjuge, para demonstrar através das suas atitudes que você realmente ama o seu cônjuge. Para quem não é casado, né, o seu amor ele sempre vai é, fazer as coisas para abençoar os seus pais, abençoar os seus irmãos, abençoar os seus amigos ou os seus colegas de trabalho. O amor verdadeiro, ele nunca pensa em si só, ele não traz benefício para si só. O amor verdadeiro é sempre pensando nas outras pessoas. Por isso que eu digo, né, que o nosso amor é corrompido, porque nós não amamos, nós não sabemos amar. O nosso amor ele é egoísta. E muitas vezes é tudo que nós conhecemos, por isso que nós temos que nascer de novo. Como diz
ali mesmo na conversa de Jesus com Nicodemos, né? Nicodemos, ele era mestre da lei, fala assim, Nicodemos, o que te importa é nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Por quê? Porque a natureza antes do nascimento, ou seja, se nós nascermos de novo, ou seja, a partir da cruz, a partir de Jesus, na natureza de Jesus, aí sim nós vamos ter a característica de Jesus, a essência de Jesus e as atitudes de Jesus, ou pelo menos nós deveríamos ter. Não é que não deveríamos ter, nós temos que ter. Se nós somos nascidos de novo, em Jesus, nós temos que ter as características, as essências, as atitudes de Jesus. Se nós não tivermos as atitudes de Jesus no novo nascimento, nós estamos nos enganando, nós estamos vivendo uma vida hipócrita, enganando a gente mesmo. Por quê? Porque naquele dia em que se manifestará o amado da nossa alma, né, Jesus, quando ele vem nos buscar, né, nós que somos a igreja, aí sim ele vai procurar e vai ver ele. É como se ele estivesse olhando para o espelho, né? Estivesse olhando no Celso, na Célia, no Carlos, no João, no Henrique, né? Ele visse exatamente ele. É isso que ele vai vir buscar na Terra. Ele vai vir buscar exatamente ele. Por isso a necessidade, você não tem opção. Você uma vez nascido de novo, ou vivendo ou querendo ter uma vida cristã, se você não ter as atitudes, as características de Jesus, você não é cristão. Você está se enganando e enganando as pessoas próximas de você. Então eu escrevi aqui algumas coisas, né, que eu quero compartilhar com vocês. Como eu falei, né? Deus amou o mundo. Não existe palavra para expressar o amor dele, que ele descreve de tal maneira. Ou seja, você pode procurar identificar. É muito interessante quando fala que Deus enviou Jesus. Deus, na verdade, ele é Jesus. Porque existe uma dificuldade muito grande de nós entendermos a Trindade. Eu vou dar uma comparação para que vocês possam entender o que isso... Não que eu tenha pretensão de explicar a Trindade, né, que é algo muito profundo, mas eu tenho uma ideia do que é, né, uma ideia. Não sei se é isso, né, mas é algo que se pode explicar. Quando Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança, Adão era Deus. Opa, Céu, você está falando heresia. Não estou falando que era Deus na questão de execução, na questão de poderio, ou de soberania, ou de onipotência, onipresença, onisciência. Mas quando ele criou Adão, tudo que Adão fazia era exatamente aquilo que Deus faria no lugar de Adão. Deus viu lá o elefante com a tromba assim, né? Adão viu, e ele colocou o nome de elefante, por quê? Porque Deus colocaria exatamente esse mesmo nome no elefante. A girafa, aquele pescoção, Adão colocou, Deus colocaria exatamente. Então havia uma unidade, havia uma ligação, havia uma consonância, um elo tão grande que ligava Adão e Deus, que eles pensavam iguais. Eles tinham a mesma atitude. Eles faziam as mesmas coisas. Tanto Adão quanto Deus fazia as mesmas coisas. E quando a gente vai explicar a Trindade, a mesma coisa. Quando Deus viu que a humanidade perdeu esse elo, essa ligação, perdeu essa união, Deus ele nunca desiste dos seus planos para o ser humano. Nunca. Ele não desistiu a ponto dele mesmo se humilhar num corpo corrompido, nascer de uma mulher pecadora. Quando eu falo pecadora, não que Maria era pecadora, Maria era uma santa mulher. Estou falando assim, pela natureza adâmica, pela natureza antes de Jesus, todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Somente em Jesus existia e existe até hoje, sempre existirá salvação. Sem Jesus não há salvação. Então, quando ele se humilhou e entrou num corpo pecaminoso de Maria, se humilhou, nasceu da Virgem Maria, uma mulher santa, cheia do poder de Deus, Deus fez isso porque não existia em lugar nenhum, nem nos céus, nem na terra e nem debaixo da terra, ninguém que pudesse pagar essa dívida de sangue, essa sentença que existia sobre a humanidade, sobre a criação de Deus. Se Deus não fizesse isso, ele teria que destruir toda a terra e começar tudo de novo. Por quê?
Porque o homem não tinha mais salvação, o homem não tinha como alcançar a santidade, o homem não tinha como alcançar a plenitude, a comunhão, a pureza que Deus criou ele estava já corrompido. Ele tinha ali na sua pele, na sua testa, um selo de pecador, um selo de filho do diabo, um selo de condenação, um inferno. Todos nós estávamos condenados para o inferno. Então Deus olhou na terra todinha e ele não viu ninguém. Ele mesmo se despiu da sua glória, da sua potência. Olha, Deus que é o criador de tudo isso, ele se submeteu ao homem, às leis dos homens, às regras dos homens, à injustiça dos homens. Deus pagou um preço muito alto, muito alto. Não existia, quando João vê aquele livro ali, sabe que ninguém poderia abrir, que o homem já estava condenado, que já existia um selo, já estava selado, inferno, condenação eterna. Ele começou a chorar porque não existia ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, que podia pagar esse preço em resgatar as nossas almas, em resgatar as nossas vidas. Porque isso daqui, isso é pele, isso vai se corromper. Isso é somente uma casa. Quando você morre, você vai perceber, você vai olhar o seu corpo ali estirado num caixão ou numa cama, mas você não é aquele corpo. Você não é aquele corpo. Aí começa a verdadeira vida, a eternidade. Aí começa a sua eternidade. Você vai pagar, você vai colher aquilo que você plantou enquanto esteve nessa carne, esteve nessa pele. Por isso que hoje é muito complicado, amados, a gente pensar só na questão material deste mundo. Existe uma eternidade onde você vai pagar todas as consequências que você fez contra o teu corpo, contra as pessoas que você dizia que amava, contra os seus amados, sabe, contra o seu esposo, sua esposa, contra os seus pais. Você vai pagar tudo aquilo que você fez. Por quê? Eu vou citar porque as pessoas elas não têm essa visão correta que a Bíblia diz, as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não conhecem a Bíblia. Eu vou dizer somente uma seriedade, porque eu gosto sempre de dar exemplo para que vocês possam entender o que eu estou falando. Com relação dentro do casamento, o esposo é Cristo na vida da esposa. O seu marido, ele é Cristo na sua vida se você não se submeter a ele, porque vai lá em Gênesis. Qual que foi a condenação para a mulher? Você vai se submeter ao seu marido, a sua vontade será do seu marido e ele te dominará. É Deus que está dando essa ordem. E quando você não faz isso, não submete, eu não estou dizendo que o seu marido vai ser crápula. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 7 diz que, apesar do seu marido ser Cristo, você é a igreja para Deus, para o seu marido. O seu marido tem que tratar você como se fosse a igreja, ou seja, com maior carinho. O que aconteceu? Cristo é a igreja. Cristo morreu pela sua igreja, ou seja, o marido, ele vai dar a sua vida para sua esposa. Ele vai satisfazer, dentro de uma lógica, né, cristã, as vontades da sua esposa. Vai amar ela, vai proteger, vai dar carinho, nunca vai se negar a ela e jamais vai trair ela. Então, o casamento é a porta mais próxima dos céus. Eu falo isso para vocês, eu sempre falo, e novamente eu vou repetir para que vocês entendam. O casamento é a porta mais próxima dos céus. Os pares, os casados que entendem isso e vive nessa dispensação, nesse entendimento, com certeza vocês serão salvos. Eu falo sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de engano. Se vocês entenderem isso, com certeza, eu falo diante de Deus, vocês vão ser salvos. Porque vocês sempre vai morrer pela sua esposa, honrar a sua esposa, proteger a sua esposa, amar a sua esposa. E a esposa a mesma coisa, vai ser uma troca onde não existe obrigação, onde não existe peso. Agora, quando há aquelas brigas, aquelas coisas, é porque você não ama. Quando há separação, meu Deus, o inferno entrou. Separação é algo que Deus odeia, está lá em Malaquias 3, para quem quiser o endereço. Deus odeia o divórcio, não existe divórcio para Deus. Que vocês possam ter temor dessa questão.
Mas não é isso que eu estou falando, tá? Vamos lá, senão a gente vai perder o ponto aqui. A criação de Deus é muito interessante. O homem fala que ama Deus, mas o foco que Deus me mostrou é que o homem detesta Deus. O homem, toda a criação e a natureza detesta Deus. E eu vou provar para vocês. Lúcifer foi criado na perfeição. Lúcifer era um espelho, uma amostra do que era Deus. Existem níveis nos céus que nós iremos alcançar Deus, é uma meritocracia, conforme o nosso nível de santidade. Aqui nós teremos livre acesso a Deus. Lúcifer, ele mostrava Deus a muitas vezes aqueles anjos que não conseguiam ver Deus. Por quê? Eu vou dizer para vocês. Os dois querubins que ficam lá na Arca da Aliança, eles têm a cabeça baixa e as asas tampando o rosto deles, o corpo e os pés. Por quê? Porque Deus é tão glorioso que nós, com os nossos pecados, se nós vermos Deus, nós somos consumidos. Acontece um puf, nós evaporamos, porque Deus é santo. Lúcifer foi criado e ele era o espelho, ele era a imagem de Deus. Quem quisesse ver Deus, bastava olhar em Lúcifer e via Deus através da santidade, da pureza, da comunhão, da beleza. Da perfeição não existe uma outra palavra. Quando a gente fala de perfeição, é até difícil a nossa mente alcançar isso, porque nós não conhecemos, nós não sabemos o que é perfeição. Só que em 1 Pedro, novamente, fala, sede perfeitos, porque o vosso Pai dos céus é perfeito. E como nós vamos adquirir essa perfeição? Novamente, João 3, nascendo de novo, vivendo como Cristo viveu, nos despindo das nossas natureza e das nossas vontades, porque enquanto você fizer as suas vontades, achar que tem razão, você está vivendo na carne, você está vivendo uma vida realmente hipócrita, uma vida de um falso cristianismo. Então, Lúcifer detestou Deus porque ele percebeu, ele olhou em si, porque esse é o maior erro do ser humano, olhar em si. Nós temos sempre que olhar a Deus, olhar a eternidade, olhar o nosso Criador, porque quando nós olhamos para nós, nós começamos a ter autocomiseração, dozinha, peninha de nós, achamos que somos injustiçados, achamos que não somos amados, que somos os últimos da fila, que Deus não gosta da gente. Mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos uma obra perfeita em nós. Por quê? Porque nós estamos olhando para o espelho que nós deveríamos olhar, Deus. Ou seja, nós temos vida, nós temos o próprio Deus, a capacidade de Deus morar dentro de nós. Amados, que nós possamos tirar os nossos olhos de nós, porque quando nós olharmos para nós, nós vamos detestar Deus. Nós vamos achar que Deus é injusto, que Ele abençoa outras pessoas e não nos abençoa. Então, quando Lúcifer ele fez esse pecado, ele cometeu esse pecado olhando em si e desprezando Deus, querendo ser igual a Deus e tirar até mesmo Deus do seu trono, quem quiser conferir isso daí que eu estou falando, está lá em Isaías 14, do 12 ao 15, e também em Ezequiel 28, do 12 ao 19. Então ele detestou Deus, e quando ele foi jogado nessa terra, essa terra ela foi desfigurada. Era uma terra perfeita, porque Deus não cria nada imperfeito. Quando a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, Deus não cria nada sem forma e vazia. Deus ele cria tudo perfeito. Ele foi jogado nessa terra, essa terra se tornou sem forma e vazia. E aí Deus ele constrói, porque Deus ele não desiste dos seus projetos. É muito interessante isso. É algo muito profundo. Vocês talvez nunca vão entender o que eu estou dizendo, mas é algo realmente profundo. Deus nunca desiste dos seus projetos. Então, quando Deus viu, ele começou a fazer a recriação, sabe? Ele ali criou novos céus, nova terra, ele dizia haja, haja, haja. Mas o pecado, ele criou aquilo dali numa perfeição total, quando ele criou ali em Gênesis 1, 2 e até o 3. Só que o pecado, novamente, houve pecado no céu, Lúcifer foi julgado de lá, e agora, através da nossa rebelião, quando nós olhamos em nós, Deus é injusto. Por que ele não me ensinou o certo e o errado? Não, a serpente, ela é boazinha. Ela está abrindo os meus olhos. Ela está ensinando para mim o que é certo e errado. Não, Deus, ele é injusto.
Quando nós nos rebelamos, nós escutamos a serpente, quando nós escutamos o dragão, quando nós escutamos o pai da mentira, o pai do pecado, o pai da corrupção, nós perdemos essa capacidade de perfeição e essa terra foi totalmente amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada, começou a nascer espinhos e abrolhos. Todas as árvores eram frutíferas, meus amados. Não existia árvores que não fossem frutíferas, não existiam espinhos. Nós tínhamos acesso ao melhor dessa terra. Deus ele criou toda a perfeição nessa terra para que nós pudéssemos tomar posse dessa criação maravilhosa. Quando nós pecamos, nós amaldiçoamos, a terra começou a se juntar espinhos e abrolhos. Nós tínhamos o domínio sobre a terra porque nós éramos Deus, nós fomos criados para dominar essa terra. Nós demos essa capacidade para o diabo e ele foi destruindo tudo. Tudo. Até chegar na maior destruição. E eu vou chegar lá para vocês verem. Então fala assim, a criação de Deus, na sua natureza corrompida pelo caído, ou seja, corrompida pelo diabo, corrompida pelo rebelde. Ou seja, olha essas características, se você tem, se arrependa. Se arrependa. Porque quando você desobedece a palavra de Deus, você é rebelde. Quando você sabe o que é verdade e não quer fazer, você é rebelde. Você é filho desse cara, do caído. O caído, pelo rebelde, pelo orgulhoso. Orgulho, toma cuidado. O orgulho pode levar você para o inferno. O pai do orgulho é o diabo. Foi isso que precipitou ele, tirou ele dos céus, da sua perfeição. Orgulho. Pelo individualista, pensa só em si. Se você é individualista, você é filho do diabo. Cuidado. Você está a caminhos, em passos largos para o inferno. Pelo corrompido, pelo ególatra, pessoa que pensa só em si e ama assim, entendeu? Ou seja, quer que todo mundo faça a sua vontade. Se você é desse, você é filho do diabo. Pelo destruidor, ou seja, você não consegue terminar nada do que você faz. Deus te dá um talento maravilhoso, te dá uma capacidade fantástica, mas você não consegue chegar no final de nada do que você faz. Então, se você tem essas características, você é filho do diabo. Se arrependa, dá tempo. Enquanto você respira, quando você levanta de manhã e você nota que você está vivo, é a oportunidade de você se arrepender, de você, sabe, pedir perdão a Deus dos seus pecados e de corrigir esses erros que você sabe que você tem. O momento é agora. Se arrepende. Deus ele quer que você nasça de novo. Que você tenha um coração amoroso, que você tenha um coração perdoador, que você tenha um coração de restauração, sempre querer restaurar, sabe, buscar aquilo que foi rompido, sabe, consertar novamente e não dar vazão ao seu orgulho e falar, não, eu não quero mais, não vou fazer mais. Isso é característica do diabo. Isso pode te levar para o inferno se você não se arrepender. Eu falo que pode porque hoje você que está vivo e vive uma vida dessa forma, você tem a oportunidade de se arrepender disso e se consertar contra Deus. E se consertar para Deus. De corrigir a sua vida. Todas essas coisas, eles detestam Deus, a ponto de querer destruir, desobedecer, infringir as leis de Deus e tudo que ele criou. Então, quando você desobedece às leis de Deus, você detesta Deus. Não adianta você ir para a igreja achando que vai... Não. A condição de você se apresentar diante de Deus é você se consertar dos seus pecados. É você pedir perdão, é você ir lá onde você caiu, aonde você errou, aonde você pisou na bola e consertar. Porque se você for dessa forma para a igreja, pode acontecer o que aconteceu com Nadab e Abiú, que eles foram oferecer esse culto para Deus, mas eles chegaram diante do altar e foram queimados pela glória de Deus. Você está correndo o risco de Deus fulminar você ali, o teu corpo naquele momento, e jogar a sua alma para o inferno. Por quê? Porque você sempre comete os mesmos erros. E você acha que dessa forma dá para você prestar um culto para Deus. Você está se enganando e correndo um risco sério de ser fulminado por Deus, ou muitas vezes de doenças vir no teu corpo, sabe? A ponto de te travar na cama e você não conseguir nem levantar. Ser cristão é muito sério, gente. É muito sério. Em Apocalipse 3 diz assim, quem dera fosse
quente, ou seja, cristão, ou frio, ou pecador. Mas quando você é morno, você não é nenhum nem outro. Deus ele vomita você na sua boca. Por quê? Ser crente ou quente ou frio? Porque quente, Deus vai te manter quente, uma pessoa realmente abençoada. Frio, ele tem a possibilidade de você nascer de novo. Agora morno, aí você está servindo os dois mundos, você está sendo como rico. Você está vestindo de linho finíssimo e púrpura, ou seja, pecado e santidade. Linho finíssimo é a veste dos santos, né? E púrpura é a veste da prostituta. Olha como é que o mundo detesta Deus, ó. A natureza foi corrompida pelo pecado e detesta Deus. As estrelas. Vocês podem falar, Celso, você está doido, né? Sim, as estrelas detestam Deus. Quando Jesus nasceu, isso é meu entendimento para explicar essa ideia que eu estou levando para você. Quando Jesus nasceu, a estrela denunciou aonde Jesus nasceu e ele quase foi morto. Você fala, Celso, sim, pensam nesse aspecto. Talvez vocês nunca pensaram nisso. Herodes ia seguir a estrela e ia matar Jesus. Se não fosse exatamente o anjo avisar, Herodes tinha matado Jesus porque eles seguiram as estrelas, eles iriam seguir, porque os sábios lá de Herodes disseram, ó, só seguir a estrela, nasceu em Belém, vai lá. Ele foi para lá, mas Jesus já tinha sido avisado, Maria e José tinham avisado, né, sido avisado, e eles fugiram para o Egito. O mar, as frutas não queriam servir Jesus. Fala, Celso, é sério isso mesmo? Sim. Estão corrompidas. Quando Jesus foi lá colher figo, lá na figueira, vocês podem acompanhar lá, está lá em Marcos 11, do 12 ao 33, Jesus ele estava com fome. Ele viu uma figueira, a figueira deveria reconhecer Jesus. Nossa, quem me criou? Ele é o dono de tudo. Ele tinha a capacidade de honrar Jesus, mas ele decidiu desonrar Jesus. Jesus via que não tinha figo, figo não honrou Jesus. Jesus falou, seque. E na hora que eles passaram lá, a figueira estava seca. Então, os frutos detestam Jesus. Existe essa rebelião também nos frutos, porque a maioria dos frutos hoje, eles têm coisas boas para a gente, mas também, para a gente obter essa coisa boa, muitas vezes a gente tem que usar coisa mal, ou seja, pesticida, fertilizante, um montão de coisa que contamina essa fruta. E a maioria das frutas foram modificadas, né? Ou seja, Deus ele detesta a mistura, detesta essa questão de mistura de sementes e tudo, né? Então, a natureza toda está corrompida, gente. Não tem por que vocês amarem este mundo e o que o mundo dá. O mar quis matar Jesus, afogar Jesus, está lá em Mateus, do 8, Mateus capítulo 8, do 23 ao 27. Jesus dormiu, o mar quis matar Jesus. Os chicotes fustigaram Jesus, João 19. Eles deveriam honrar Jesus, não deveria nem eles deveriam queimar na mão dos seus possuidores. Sim, todas essas coisas têm vida. Eles deveriam servir Jesus, eles deveriam honrar Jesus. Eles não honraram Jesus, eles desprezaram Jesus. Os pregos furaram as mãos e os pés de Jesus, também está em João 19. Ele deveria, sabe, se entortar, sair da mão, queimar da mão. Eles deveriam honrar Jesus e não honrou Jesus. O madeiro também contribuiu para a morte de Jesus. Não deveria. Era ali o rei da glória, aquele que criou todas as coisas. Eles sabiam quem era Jesus. Por isso, todos aqueles que amam o mundo, eu quero ler claramente para que vocês entendam a mensagem que Deus está trazendo para a gente esta manhã, meus amados, que eu achei maravilhoso. Vocês têm que, como essa mensagem, ouve uma vez, duas vezes, para vocês entenderem e perceberem o quanto nós estamos distantes da verdadeira vida de Deus. Está lá em 1 João 2, a partir do versículo 15, tá? 15 e 16, diz assim, não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois todo aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Não é à toa, meus amados, quando eu falo para vocês que dízimo não existe no Novo Testamento, que é tudo, só para vocês terem uma ideia, quando os cristãos eles se convertiam, eles vendiam tudo. Eles não tinham mais posses nesse mundo.
porque eles sabiam que eles estavam a caminho da morte. Se nós hoje vivermos uma vida realmente de santidade, uma vida de comunhão com Deus, nós vamos vender tudo porque eles vão nos matar. Nós vamos ser mortos porque nós vamos denunciar o pecado. Nós vamos dizer assim, Herodes, você casou com a esposa do seu irmão. Nós não vamos suportar ver pecados, nós vamos apontar os dedos, nós vamos denunciar o pecado, a gente vai não aceitar a corrupção desse mundo. Hoje cristão consegue ir na praia, hoje cristão consegue ter amizade com homossexuais. Hoje cristão consegue conviver com filhos que estão vivendo uma vida fora do casamento e vivendo com um homem ali numa vida fora de casamento. Onde esses caras são cristãos? Porque não existe um testemunho da sua vida, porque o testemunho de santidade começa em si. E essas pessoas que não corrigem os filhos é porque elas não têm testemunho, elas não têm moral para corrigir os filhos. Então, por isso que eu digo, meus amados, se nós estamos amando esse mundo, fazendo algum plano para esse mundo, nós estamos distantes de Deus. A nossa pátria não é aqui. Essa semana mesmo, quase começou a Terceira Guerra Mundial. Se não fosse Deus segurar, Irã ia despejar lá um montão de mísseis, né, lá em Israel. Se não fosse Deus segurar, Deus agir com a sua mão potente, porque falta eu me converter. Se ontem começasse a Terceira Guerra Mundial, se ontem a igreja fosse arrebatada, pensa nisso que eu vou dizer para vocês. Vocês subiriam? Eu não subiria. Eu não subiria. Eu estou distante ainda na vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Mas que não abusemos dessa misericórdia de Deus. Sempre quando você pecar, consciente, sabendo que é pecado, o seu orgulho não te deixar você se arrepender ou voltar atrás das suas atitudes, você está magoando o coração de Deus. Você está em rebeldia contra Deus. E se Jesus voltar neste exato momento da sua rebelião, você vai para o inferno. Você não terá salvação. Você vai viver com o teu orgulho, com o teu individualismo, com as tuas razões, com só eu sou certo. Você vai viver com tudo isso no inferno. E do que serviu todas essas coisas na sua vida? Se arrepende. Se arrepende no dia que se chama hoje. Olha o sol bonito lá fora. Aquilo que vocês veem atrás, lá dentro de uma casa, né, do meu amigo, né, Diego, é uma reserva natural. Eu moro num condomínio muito gostoso aqui em São Paulo. Bênção de Deus, não teria nunca condição de comprar, né? Foi um presente de Deus. Presente mesmo, não teria condição de comprar. No momento que eu estava mais triste, mais humilhado, Deus ele foi lá e ele honra. Ele honra, ele diz assim na sua palavra, os que são humilhados, os que se humilham, né, serão exaltados. Não os que são humilhados, os que se humilham. Porque tem muitas pessoas que são humilhadas porque eles merecem ser humilhados mesmo. E eu mereci. Eu mereci. Eu fui um falso crente, me comportei muito mal. Mas Deus, na minha postura de arrependimento, porque isso que eu falo para vocês, não importa como vocês começam. O importante é como vocês terminam. Ou seja, arrependimento. Se você errar, se você pisar na bola, o momento de se arrepender é hoje. E Deus considera muito isso. Deus, se você se arrepender, Deus ele restitui tudo aquilo. Não que ele vai dar, não, ele te abençoa muito mais do que aquilo que você tinha ou aquilo que você foi. Hoje eu sou muito abençoado porque eu tenho um coração arrependido. Um coração que clama a Deus noite e dia, que busca o Senhor noite e dia, que vive em jejum, vive em oração, vive em arrependimento. Porque sempre eu sou errado. Eu não coloco o dedo no rosto de ninguém, você está errado, você. Sempre eu estou errado. E a partir disso, vamos nos consertar junto. Por isso que eu tenho condição de corrigir o meu irmão, corrigir os meus filhos, corrigir a minha esposa, corrigir os meus familiares, porque o dedo sempre está apontado para mim. Então vamos nos corrigir para que nós possamos dar as mãos e chegar juntos nos céus. Vamos nos corrigir no dia que se chama hoje. Vamos produzir fruto de arrependimento. E vamos reconhecer que nós precisamos. O porquê Deus detesta esse mundo. Ele olha assim para o seu filho e vê aquelas marcas de chicote. Como ele foi fustigado. Aquilo vai ficar por toda a eternidade.
E como você pode amar o mundo ou a sua vida? Morra, morra. A única forma de você ter vida é morrendo. A cruz é o lugar mais maravilhoso. A cruz é a porta da eternidade nos céus, para todo mundo. Morra para suas vontades. Morra para o seu desejo. No dia que se chama hoje, não deixa para amanhã não. Tá? Amo vocês. Amo vocês. Que Deus possa tocar no coração de vocês para que essa palavra venha mudar as vossas vidas. Ore a Deus para que vocês possam entender essa palavra. No poderoso nome de Jesus. Amém.